palavra de sabedoria pode ser dada durante a pressão de uma situação. Ou seja, você está numa situação qualquer e alguém chega ao pé de si com uma pergunta ardilosa, que era o caso aqui destes senhores que se aproximaram de Jesus, com uma pergunta para ver o que é que ele diria. E a palavra de sabedoria pode vir porque é um dom que se manifesta através do Espírito Santo. E quando alguém está a fazer pressão sobre si com uma situação, vem-lhe uma palavra de sabedoria. Ou seja, não é que você tenha estudado muito, ou que perceba muito psicologia, ou seja, um grande diplomata, ou até seja da área de letras, mas é que você, naquele momento, de repente, você teve a palavra certa. Você teve a resposta certa. Você falou algo que fez com que as outras pessoas não tivessem maneira de continuar a investir contra si. É falar aquela palavra certa no momento certo. Mas é uma palavra que você nem sequer pensou, não premeditou sobre ela. É algo que vem de dentro de si. É algo divino. Estão a entender, irmãos? A palavra de sabedoria pode vir de diversas formas. A primeira pode vir durante a pregação. A segunda pode vir através da pressão de uma situação. E a terceira a palavra de sabedoria pode ser dada numa profecia. Nós iremos falar muito sobre a profecia, bastante, sobre o dom de profecia, que é um dom de revelação. Ela é um dom de edificação que ela edifica, mas também é um dom de revelação, e depois nós vamos ver isso porque ela opera com outro dom. Mas a profecia pode conter, o dom de profecia pode conter uma palavra de sabedoria, porque a profecia, e eu não vou falar agora sobre a profecia, mas a profecia, como a pessoa está a falar algo que Deus lhe transmitiu para falar, pode vir associada à profecia, pode vir a palavra de sabedoria, ou seja, a pessoa dá direção à sua vida. Alguém dá uma profecia, dá uma palavra, que é uma profecia, e nessa profecia vem juntamente uma palavra de sabedoria, porque você recebe direção para a sua vida, você sabe o que é que vai fazer a seguir. Você precisava daquilo. E foi aquilo que encaminhou você para você saber o que fazer. E se calhar a pessoa que está a profetizar e que está a dizer algo, nem sequer tem consciência de que aquela palavra era específica para si. Você era uma das pessoas que estava no meio daquela gente que estava a ouvir aquela profecia, mas uma vez que esta pessoa profetizou e deixou o Espírito Santo operar através dela, pessoas individuais são ministradas. É tal igual como a pregação, não é? Cada pessoa é ministrada conforme as suas necessidades. Estão a entender, irmãos? Portanto, a palavra de sabedoria pode vir através de uma profecia. A palavra de sabedoria, e também não vou falar sobre esta área porque nós vamos falar isto mais para a frente, a palavra de sabedoria pode ser dada através do dom da língua com interpretação. Ou seja, alguém de repente na reunião começa a falar em línguas e de repente essa mesma pessoa, por exemplo, interpreta a língua. Nós depois vamos falar sobre isto. Interpreta a língua. E ao interpretar a língua, ou seja, ao falar sobre... Ou seja, vamos imaginar, vamos supor um caso, eu, por exemplo, eu diria e de repente tinha o dom da interpretação, e vamos imaginar que isto significava que Deus quer que tu feches o teu negócio. Não te preocupes, Deus está a dizer hoje a ti, não sei quem tu és, mas Deus quer que tu feches o teu negócio. Esse negócio, assume esse negócio. E vamos imaginar que no meio dessa reunião havia, por exemplo, havia uma pessoa, por exemplo, que tinha um negócio
que não sabia o que havia de fazer, não sabia se havia de aceitar aquele negócio ou não aceitar. Mas de repente, porque na reunião houve alguém que falou línguas e interpretou em simultâneo, ou seja, disse em palavras na nossa linguagem a explicação daquela língua que falou, e aquilo que falou deu, para além de ser uma palavra de conhecimento, porque está a falar algo, revelou algo que não sabia, e iremos falar isto para a frente para os irmãos perceberem bem isto, falou em simultâneo, porque os dons normalmente operam em simultâneo, eles não são dons individuais, normalmente ao operar um, opera o outro, nós vamos ver isso. Em simultâneo falou uma palavra de sabedoria, ou seja, deu direção para uma situação específica de alguém que estava na reunião, que não sabia o que havia de fazer em relação ao negócio, se havia de aceitar ou não aceitar. Esta pessoa na reunião está convicta de que realmente tem que aceitar aquele negócio. Aquele negócio é da vontade de Deus. E teve uma palavra específica. Estão a entender? Então temos a palavra de sabedoria, pode ser dada durante a pregação, pode ser dada durante a pressão de uma situação, pode ser dada numa profecia, pode ser dada através do dom da língua com interpretação. E o quinto ponto é que a palavra de sabedoria pode ser dada, ou pode vir, através de uma visão. Atos 9, vamos ver isso. Atos capítulo 9. Eu estava premeditado eu falar sobre a palavra de conhecimento também, mas creio que vamos só falar sobre a palavra de sabedoria. Mas farei o que o Espírito Santo assim determinar. Atos capítulo 9, versículo 10. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, e disse-lhe o Senhor em visão. Diga comigo, disse-lhe o Senhor em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Ananias tem uma visão. E através dessa visão que ele tem, ele recebe uma palavra de sabedoria. Ele recebe, repare que a palavra de sabedoria, ela é direção. Não é a sabedoria toda, não diz tudo, porque é uma palavra. Portanto, é um dom que em determinada altura, porque a vontade do Espírito Santo assim quer, para aquele momento, porque o Espírito Santo conhece todos os corações, conhece todas as pessoas que estão ali na igreja naquele momento. O Espírito Santo conhece todas as necessidades de cada pessoa. E é da vontade de Deus, e iremos ver isto para a frente, eu estou sempre a dizer isto, é da vontade de Deus que todos nós, todas as pessoas dentro da igreja, sem exceção, porque estamos a falar dos dons do Espírito Santo, não estamos a falar em ministérios, nem estamos a falar em operações, estamos a falar nos dons do Espírito Santo, que são do Espírito Santo, e que Ele reparte a quem quer, é para todos, para todas as pessoas.